Solicito ao nobre vereador secretário que proceda a chamada dos vereadores presentes. Vereador Afrânio Marques de Oliveira. Presente. Vereador Danival Roberto Vieira. Presente. Vereador Désio da Silva Alves. Presente. Vereador de Silveira Carvalho. Presente. Vereador José Alvim Carvalho Vieira. Presente. Vereador Domingos César da Silva. Presente. Vereador Manuel Clausino da Silva. Presente. Vereador Vanderlei Antônio da Costa. Presente. Vereador Valderlei de Paula. Presente. Senhor presidente, há número regimental. Boa noite a todos. Boa noite. Em nome de Deus, atendo o número regimental, declaro aberta a 7ª reunião ordinária do 2º ano da 16ª legislatura. Vamos então rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Leitura da ata anterior. Ata da 6ª reunião ordinária do 2º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Serranos, realizada em 25 de abril de 2018. Presidente, vereador Danival Roberto Vieira. Vice-presidente, vereador Valderlei de Paula. Secretário, vereador José Alvim Carvalho Vieira. Comparecimento. Presente os 9 vereadores. Abertura da reunião. O senhor presidente, havendo número regimental, invocando o nome de Deus e a hora regimental, declaro aberta a 6ª reunião ordinária do 2º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Serranos. Apreciação da ata. À disposição dos senhores vereadores, a ata da 5ª reunião ordinária, aprovada a ata. Expediente 01. Leitura do ofício de número 54/2018 do presidente Danival Roberto Vieira, encaminhando o projeto de lei número 004/2018, que altera a lei 980 de 20 de dezembro de 2017. Para o vereador José Alvim Carvalho Vieira, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas comunicará o relator e o membro no dia e a hora da reunião para se tratar do projeto de lei de número 004/2018. 2.
Leitura do projeto de resolução número 01/2018, da mesa diretora, que institui reajuste salarial da servidora do Legislativo. Leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Em discussão dos pareceres, encerro a discussão. Em votação dos pareceres, aprovados os pareceres. Em discussão o projeto de resolução, encerro a discussão. Em votação o projeto, aprovado o projeto de resolução. Logo, o senhor presidente promulgou a resolução de número 185/2018, que institui o reajuste salarial da servidora do Legislativo Municipal. 03. Leitura do ofício número 02/2018 da Comissão Especial de Ética, que comunica o arquivamento da denúncia colocada pelo senhor Alessandro de Souza Vieira em face do vereador Denis da Silva Alves, do PT. 03. Leitura do ofício número 01/2018 do vereador Denis da Silva Alves, do PT, informando a retirada da denúncia feita pelo senhor Silvério Casas, protocolado nessa Casa Legislativa no dia 13 de abril de 2018. Foi feita também a leitura da denúncia feita pelo senhor Silvério Casas em face do vereador Denis da Silva Alves, do PT, e o requerimento de retirada da denúncia. 04. Leitura da denúncia da munícipe Fabiana Batista de Souza, protocolada em 18 de abril de 2018, nesta casa, em face do vereador Denis da Silva Alves, do PT. O vereador Denis da Silva Alves, do PT, fez o uso da palavra dizendo que essa é uma denúncia feita pela senhora Fabiana Batista de Souza, a qual hoje é diretora da Escola Municipal Ribeiro Pena, a qual também está chamando as servidoras contratadas e pedindo para que assinem um papel em branco, dizendo que é contra a minha pessoa, mas o papel está em branco. Ela está forçando todas a assinarem, e se não assinar, perde o emprego, e vai conversar com o prefeito. Isso é uma ameaça. Essa denúncia é a 4ª vez que é apresentada, sendo que a primeira, a senhora Márcia Casas Vilela, reconheceu e retirou. A segunda foi pelo senhor Alessandro Souza Vieira, a qual foi arquivada pela Comissão Especial de Ética. A terceira pelo senhor Silvério Casas, que também reconheceu e retirou. Já pedi e peço novamente desculpas aos meus novos colegas, José Albino Carvalho Vieira, Valderlei de Paula, José dos Passos da Silva e Afrânio Marques de Oliveira. Foi um momento de nervoso. Peço aos novos colegas que arquivem essa denúncia, pois ela é um caso de perseguição política. Assim como o senhor Alessandro Souza Vieira também fez uma denúncia no Ministério Público contra todos os vereadores em relação às diárias recebidas, sendo que tem vereador que não recebeu nenhuma diária, demonstrando perseguição política contra os vereadores. Se o senhor Alessandro Souza Vieira provar que eu desviei R$1 desta Câmara, eu renuncio no mesmo dia. Também fez o uso da palavra o vereador Vanderlei da Costa, PP, salientando que foi feito pelo cidadão senhor Alessandro de Souza Vieira, que é um direito que ele tem de fazer uma denúncia, só que deveria ter capacidade de ler o que está assinando, ou pedir para alguém capacitado que leia, porque eu quero que esse senhor prove que eu fiz a retirada de R$1 em diário na legislatura de 2017, e se ele provar, não me dou por investigado pelo Ministério Público, mas me dou por condenado e protocolo a minha renúncia. Porque fiscalizar não pode, mas eu fiscalizo. Tenho que ser fiscalizado, mas com fatos e fundamentos. Ainda que no MP está somente o meu nome, pois usa-se da expressão que é contra o ex-presidente, mas está em nome de todos. Por quê? E nós temos a resolução de respaldo dessas diárias e permite curso de capacitação. A Câmara Municipal deixou de ser quem investiga o chefe do Executivo e passou a ser o ladrão. Estou indignado com certos cidadãos que batem no peito e se prezam em dizer que é muito honesto. 4.1.
Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer da comissão. Encerra a discussão. Em votação, o parecer da comissão. Aprovado. Em discussão, a denúncia. Encerra a discussão. E em votação nominal do aceite ou não da denúncia fundamentada e apresentada pela eleitora deste município, Fabiana Batista de Souza, em face do vereador Denis da Silva Alves, do PT. Rejeitaram a denúncia 8 vereadores: José Alvim de Carvalho Vieira, do PR, Jucineide Carvalho, do MDB, Vanderlei Antônio da Costa, do PP, José dos Passos da Silva, do PSDB, Manuel Flauzino da Silva, do MDB, Afrânio Marques de Oliveira, do PT, Valderlei de Paula, do PT e Danival Roberto Vieira, do PSD. O vereador Denis da Silva Alves, do PT, fica impossibilitado de votar por ser par no processo. O senhor presidente comunicou que a denúncia está arquivada. 05. Leitura da denúncia da munícipe senhora Ioná Aparecida Martins Carvalho, pedindo a cassação do prefeito municipal de Serrano, Minas Gerais, o senhor José da Cunha Vasconcelos Filho, por crime de responsabilidade pelo denunciado de cometido infrações político-administrativas. A denúncia foi protocolada nessa casa em 25 de abril de 2018. 5.1. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão, o parecer da comissão. Encerra a discussão. Em votação, o parecer da comissão. Aprovado. Em discussão, a denúncia. Encerra a discussão. Em votação nominal do aceite ou não da denúncia fundamentada apresentada pela eleitora deste município, a eleitora Ioná Aparecida Martins Carvalho, em face do prefeito municipal José da Cunha Vasconcelos Filho. Aceitaram a denúncia 8 vereadores, sendo eles José Alvim de Carvalho Vieira, do PR, Jucineide Carvalho, do MDB, Vanderlei Antônio da Costa, do PP, José dos Passos da Silva, do PSDB, Manuel Flauzino da Silva, do MDB, Afrânio Marques de Oliveira, do PT, Denis da Silva Alves, do PT e Valderlei de Paula, do PT. O presidente Danival Roberto Vieira absteve de votar regimentalmente. A denúncia aceita, logo o senhor presidente determinou à Secretaria Legislativa de que procedesse o escrutínio com os nomes das respectivas representações partidárias dos vereadores que compõem esta casa, estabelecendo assim o sorteio de 3 integrantes que conduzirão os trabalhos da Comissão Processante número 04/2018. O primeiro sorteio será entre os vereadores do partido PT, Denis da Silva Alves, Valderlei de Paula e Afrânio Marques de Oliveira. O primeiro sorteado foi o vereador Denis da Silva Alves. O vereador aceitou. Em seguida foi feito o sorteio entre os vereadores do MDB, Manuel Flauzino da Silva e Jucineide Carvalho. O primeiro sorteado foi o vereador Jucineide Carvalho. O vereador aceitou. O próximo sorteio foi entre os vereadores José Alvim de Carvalho Vieira, do PR, e José dos Passos da Silva, do PSDB, e o Vanderlei Antônio da Costa, do PP. O sorteado foi o vereador José Alvim de Carvalho Vieira, que aceitou participar da comissão processante. Logo, o senhor presidente declarou que a comissão processante será composta pelos vereadores Denis da Silva Alves, do PT, vereador Jucineide Carvalho, do MDB, e José Alvim de Carvalho Vieira, do PR. Continuando, o senhor presidente pediu à comissão processante que escolha o presidente e respectivo relator. Após o presidente pediu à comissão processante que escolha o presidente e respectivo relator. Após a escolha entre os membros das comissões, o senhor presidente comunicou que a comissão processante ficou composta da seguinte forma: presidente, vereador José Denis da Silva Alves. Denis da Silva Alves, do PT, relator Jucineide Carvalho, do MDB, e o membro, o vereador José Alvim de Carvalho Vieira, do PR. Logo, o senhor secretário procedeu à leitura do decreto legislativo 017/2018, que institui a comissão processante.
A comissão processante tem até 90 dias para encerrarem os trabalhos. Logo, o senhor presidente solicitou à Secretaria Legislativa que fixasse o decreto legislativo número 007/2018, no quadro de publicações e avisos. O senhor presidente encerra a presente reunião ordinária, convocando os senhores vereadores para a 7ª reunião ordinária do 2º ano da 16ª legislatura, no dia 10 de maio de 2018, no horário regimental. Levante-se a sessão, no que para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de aprovado será assinado pelos vereadores que participaram da reunião. Vereador Danival Roberto Vieira, presidente. Vereador Vanderlei de Paula, vice-presidente. Vereador José Alvim Carvalho Vieira, secretário. Vereador Cineide Carvalho. Vereador Vanderlei Antônio da Costa. Vereador José dos Passos da Silva. Vereador Manuel Claudino da Silva. Vereador Afrânio Marques de Oliveira. E vereador Denis da Silva Alves. Em discussão, a aprovação da ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam esta ata permaneçam como se encontram. Aprovado, oficiar. Leitura de mandato de intimação. Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Tricentésima 46ª Zona Eleitoral de Cruzília. Na rua Coronel Serafim Pereira, 197 Centro. Mandado de intimação. Interessado, Danival Roberto Vieira, presidente da Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais. O Infodip é 283-31/2018, protocolo 65146-2018. Assunto é suspensão dos direitos políticos. Processo número 002-040-686-2011-813-0012, com marca de Iroca. De ordem do meritíssimo juiz eleitoral da 346ª Zona Eleitoral de Cruzília, Estado de Minas Gerais, Dr. Fernando Antônio Juqueira,
fica o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serranos, Minas Gerais, o senhor Danival Roberto Vieira, intimado da suspensão dos direitos políticos do senhor José dos Passos da Silva, brasileiro, natural de Andrelândia, nascido aos 20 de 6 de 1970, filho de Sebastião Manuel da Silva e Maria Valdir da Silva. Inscrição eleitoral número 0837 0474 0248. Cruzília, 27 de abril de 2018. Adilson da Silva Vitória, chefe do cartório em substituição. Protocolado em 27 de 4 de 2018, às 9h50. Leitura do Decreto Legislativo número 08, em cumprimento do mandato de intimação da decisão judicial do excelentíssimo senhor doutor juiz eleitoral da 346ª Zona Eleitoral de Cruzília. Decreto Legislativo cassando o mandato do vereador José dos Passos da Silva. Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais. Decreto Legislativo número 08. Em cumprimento ao mandado de intimação e decisão da judicial do excelentíssimo senhor doutor juiz eleitoral da 346ª Zona Eleitoral de Cruzília, a Câmara Municipal de Serranos decreta, artigo 1º, considerando que a decisão judicial no processo número 02002046862011-8130012 em curso na comarca de Eiroca, Minas Gerais, e o referido mandato de intimação do juiz eleitoral da 346ª Zona Eleitoral de Cruzília, intimando a suspensão dos direitos políticos do senhor José dos Passos da Silva. Artigo 2º. Fica cassado o mandato do vereador municipal José dos Passos da Silva, conforme determina a Lei Orgânica Municipal, em consonância com a decisão judicial acima mencionada. Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Serranos, em 10 de maio de 2018. Presidente Danival Roberto Vieira, vice-presidente Valderlei de Paula e secretário José Alvim de Carvalho Vieira. Nesse momento, quero pedir à secretária que publique o decreto legislativo no mural. De acordo com as normas regimentais, vamos dar posse ao vereador Domingos César da Silva, PR, suplente do ex-vereador José dos Passos da Silva, PSDB. Convido o vereador Domingos César da Silva para apresentar o diploma expedido pela Justiça Eleitoral e a declaração de bens. Solicito ao vereador secretário para conferir a autenticidade do diploma e a declaração.
Presidente, conferido. Convido o vereador Domingos César da Silva para proferir o juramento. Peço que fique de pé, levante a mão direita e profira o juramento. Prometo fazer cumprir a lei orgânica, as leis da União, do Estado e do município, e exercer com dedicação e lealdade meu mandato, sob inspiração do patriotismo, da lealdade e da honra. Assim prometo. Declaro empossado o vereador Domingos César da Silva, PR, para a legislatura de 10 de maio de 2018 a 31 de dezembro de 2020. Vereador Domingos, deseja fazer uso da palavra? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a presença dos vereadores, do colheiro, o nosso presidente Danival, o nosso ministro Marquinhos, e a presença de todos vocês. E dizer também que a forma que eu cheguei aqui não foi escolhida por mim, acho que todo mundo sabe disso, mas fazer o quê? Né? A gente está aqui, estou aqui para suprir, espero dar o meu melhor, contando com a colaboração de vocês, e dizer que vocês podem contar com a minha colaboração. Naquilo que for necessário, naquilo que estiver dentro das normas da lei, estou aqui para colaborar. Nomeio o vereador Domingos César da Silva como relator da Comissão de Serviços Públicos Municipais. Nomeio o vereador Domingos César da Silva como relator. Está repetido. Duas vezes na mesma comissão. Chegou a trabalhar, Leitura da denúncia da munícipe Fabiana Batista de Souza, protocolada em 3 de maio de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Serranos, do Estado de Minas Gerais, senhor Danival Roberto Vieira, protocolado em 3 de 5 de 2018, às 13 horas e 22 minutos. Fabiana Batista de Souza, brasileira, solteira, funcionária pública, residente domiciliado na rua Castro Alves, 240, centro da cidade de Serranos, Minas Gerais. Eleitora deste município, portadora do título eleitoral sobre o número 1492 1969 0256, certidão anexa. RG sobre o número de MG 107 23 812, CPF 081 121 09605, que é subscreve, vem a presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 37 do caput da Constituição da República Federativa do Brasil, o artigo 37, o caput 39, segundo e terceiro, parágrafo 3º e 4º da Lei Orgânica Municipal de Serranos, termos regimentais no artigo 119, no parágrafo 1º, inciso 3º e parágrafo 2º, inciso 1º e 3º. O artigo 5º do Decreto Federal 201 de 1967. Combinados no artigo 7º, inciso 1º e 3º do mesmo decreto.
Requerer a abertura de processo por quebra de decoro parlamentar e cassação de mandato contra o vereador Denis da Silva Alves, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Em sessão da Câmara Municipal de Serranos, esse vereador, na qualidade de presidente da Casa, em sessão plenária, se dirigiu aos demais vereadores de forma indecorosa, chamando de cagões, conforme faz prova DVD em anexo, com as gravações faltando com o devido respeito aos seus pares, sendo esse um cumprimento claramente incompatível com o decoro parlamentar, previsto também no artigo 119, no inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Serranos. Que ora o representado a Câmara Municipal de Serranos, com o seu presidente, segundo o relatório de viagens a Belo Horizonte, gastou valores exorbitantes do Poder Legislativo em sequência de viagens se não estranhas, certamente suspeitos, configurando que no mesmo estaria frequentando prostíbulos, dizendo, segundo provas no DVD anexo, que as mulheres que conheceu lá são melhores que qualquer mulher de Serranos, deixando claro que estava frequentando prostíbulos e comparando prostitutas com as mulheres de Serranos, ofendendo-as de forma irreversível e transformando o fato em motivo de piadas na cidade e em toda a região, demonstrando falta de decoro com a sua conduta pública. O decoro do vereador, dentro ou fora das reuniões da Câmara, é condição primordial para o exercício da edilidade, pois a sua conduta deve ser inerente ao mandato concedido pelo povo, não sendo permitida a separação dos seus atos praticados como agente político dos seus atos praticados como cidadão comum. Pelas razões expostas, não pode o Poder Legislativo de Serranos ficar inerte diante de situação tão grave, que mancha a imagem da Câmara Municipal de Serranos e da cidade de Serranos, visto que os recursos do município muitas vezes são suficientes para socorrer as questões de saúde daqueles que mais necessitam. Por outro lado, recursos e mais recursos foram gastos de forma absurda e arbitrária por um vereador, cidadão representante do povo, que deveria dar exemplo de lisura na sua conduta pessoal e parlamentar e respeito pelo dinheiro público. E ainda, por força do princípio do devido processo legal, tendo em vista que correm nessa Casa de Leis diversas denúncias contra o chefe do Poder Executivo, e foi formada a comissão processante para analisá-las, tendo como seu presidente o vereador representado, seja o mesmo afastado da comissão e impedido de votar em qualquer matéria relativa às denúncias contra o prefeito. É público e notório na cidade de Serranos que o vereador Denis da Silva Alves é inimigo pessoal do prefeito José da Cunha Vasconcelos Filho, tendo feito várias denúncias contra o mesmo e atacando-o publicamente. Nesse já passão, o CPC de 2015 consubstancia essa questão e pode ser usado subsidiariamente, pois a lei especifica que podem afastar o juiz, e neste caso o representado faz o papel de juiz da demanda, espontaneamente ou por outras partes, e aqui no caso a demandante é parte, pois é uma cidadã com todos os direitos resguardados, que votou e está em dia com a Justiça Eleitoral. Cumpre ainda destacar que os impedimentos devem ser peremptórios, artigos 144 do CPC 2015. E mais, os impedimentos podem ser arguidos a qualquer tempo e obstaculizam a jurisdição, o juízo do mérito, contenciosa ou voluntária. O impedimento, a título de esclarecimento, não é um requisito de validade subjetivo em relação ao julgador. É questão de ordem pública, aplicada em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Na certeza de que a presidência, com os demais membros da mesa diretora e todos os ex, saberão agir com decência esperada para os cargos que ocupam, e ainda segundo os princípios fundamentais que regem a nossa justiça.
termos que pedem o deferimento: Serranos, 3 de maio de 2018, Fabiana Batista de Souza. Junto com a denúncia consta a certidão de quitação eleitoral, consta que ela está quite, consta também comprovante de endereço, documentos pessoais, título eleitoral e o DVD da prova da denúncia. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais, Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 010/2018. Essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após se reunir para analisar a denúncia da senhora Fabiana Batista de Souza contra o vereador do município de Serranos, o senhor Denis da Silva Alves, esclarece: considerando que o inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67 estabelece que a denúncia escrita na infração possa ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação de provas. Considerando que a denunciante, a senhora Fabiana Batista de Souza, colacionou nessa presente denúncia a certidão de quitação eleitoral na peça acusatória, considerando que há todos os requisitos formais exigidos e por sua vez foi apresentado aos autos da quitação eleitoral da denunciante, considerando quanto à técnica legislativa, colhe-se a clareza na redação e na sua suficiência normativa em sede constitucional e também em consonância com a Lei Orgânica Municipal. Considerando que o plenário desta Casa já analisou outra denúncia da senhora Fabiana Batista de Souza, contendo a mesma causa de pedir o mesmo pedido no crivo da Casa Legislativa, os novos vereadores, analisando o mérito da denúncia, votaram pelo não aceite com o seu respectivo arquivamento. Resolve, por unanimidade dos seus membros, emitir parecer pela legalidade da denúncia interposta pela senhora Fabiana Batista de Souza em face do vereador desta Casa Legislativa, o senhor Denis da Silva Alves. Sala das Comissões, 25 de abril de 2018. Presidente, o vereador Afrânio Marques de Oliveira, do PT. O relator é o vereador José Alvim de Carvalho Vieira, do PR. E o membro é o vereador Vanderlei Antônio da Costa. Bom, gente, esse aqui é o parecer da comissão da CCJ, emitindo o parecer favorável pela denúncia feita pela a senhora Fabiana Batista de Souza. Aí nós vamos votar o parecer e depois vota-se a denúncia. Presidente, uma questão de ordem. O parecer dito pelo nosso colega é favorável pela legalidade, pela tramitação da denúncia em plenário. A denúncia que veio através do decreto 201, ela deve ser passada ao plenário, deve ser observada esses requisitos. Os vereadores que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação nominal do aceite ou não da denúncia fundamentada e apresentada pela eleitora Fabiana Batista de Souza em face do vereador Denis da Silva Alves. Presidente, questão de ordem, só uma palavrinha, posso? Foi citada essa denúncia aí, que o município está em crise, senhor presidente. Só quero relatar aqui que minha presidência, ao deixar o mandato, foi devolvido R$37 mil ao prefeito, com a indicação minha para que terminasse a instalação elétrica da UBS. E não foi feito nada disso. Se o município está em crise, por que não usou esse dinheiro então? Não falou onde está o dinheiro, o que fez com o dinheiro. Esse meu mandato foi devolvido essa quantidade e não sabemos o que foi gasto desse dinheiro. E também essa denúncia agora é a quinta vez
que vem aqui, isso é um fato de perseguição política, porque eu fiscalizo, eu dou a cara para bater, não tenho medo. Por isso que chegam essas acusações contra mim. A senhora Fabiana deveria, se ela é diretora, cuidar mais da escola, da educação, preocupar mais com os carros que está levando os alunos, até para o município da Capela, preocupar mais com as coisas desse tipo do que ficar colocando denúncia contra eu e repetindo denúncia. Eu peço os nobres colegas que vote pelo arquivamento dessa denúncia. Ok? Só isso, senhor presidente. Obrigado. Votação nominal. Vereador Vanderlei. Contra. Vereador Denis, não vota. Vereador Afrânio. Contra. Vereador Emanuel. Contra. Vereador José dos Passos. Desculpa, gente. Vereador Domingos. Contra. Vereador Vanderlei. Tem que provar a corrupção. Tem que provar, se Já não teve. há de salientar que é a quinta vez no qual, quinta ou sexta vez, se não falha a memória, que virá aí mais uma próxima, essa matéria volta a casa. Ela já foi referendada, arquivada pelo plenário, e até com os mesmos fundamentos, com os mesmos requisitos, com as mesmas causas de pedido. Os mesmos pedidos. Então, de posse disso, desses fatos, encaminho o voto contra a denúncia. Vereador Jusney. Contra, senhor presidente. Vereador José Alvim. Contra o presidente. Eu abstenho do voto e, nesse caso, a denúncia será arquivada. Determino a secretária legislativa que proceda ao escrutínio com os nomes das respectivas representantes. É isso. Leitura da denúncia do munícipe Alessandro de Souza Vieira, protocolada em 3 de maio de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Serranos, Estado de Minas Gerais, senhor Danival Roberto Vieira, protocolado em 3 de 5 de 2018, às 13 horas e 22 minutos. Alessandro Souza Vieira, brasileiro, casado, gestor ambiental, CPF número 818 363 416 87 e RG de número 34 403 334 X. Título eleitoral é 0981 9566 0221. Certidão em anexo. Residente domiciliado na Avenida Rui Barbosa, 315, Centro, na cidade de Serranos, Minas Gerais. Venha a vossa digníssima presença, com fundamento no artigo 37 do caput da Constituição da República Federativa do Brasil, reiterar denúncia de fatos em face do ex-presidente da Câmara Municipal de Serranos, senhor Denis da Silva Alves, tendo em vista que tal procedimento já foi feito anteriormente nessa polêmica Casa de Leis e nenhuma providência foi tomada. Estranhamente, a denúncia foi retirada pela autora e aceita pelo Poder Legislativo. Outra denúncia
foi enviada e recusada por esta Casa de Leis, com alegações de falta de qualificação eleitoral do denunciante. Nos termos, em conformidade com o artigo 5º do Decreto-Lei nº 101/67, e em especial aos artigos 37 do caput 39, o inciso 2º e 3º, parágrafo 3º e 4º da Lei Orgânica Municipal de Serranos, e nos termos regimentais, artigo 119, parágrafo 1º, inciso 3º e parágrafo 2º, inciso 3º, requerem: seja enviada à mesa desta Casa Legislativa pedido de abertura de processo por quebra de decoro parlamentar e cassação de mandato contra o vereador Denis da Silva Alves, pelo fato assim aduzidos: que em sessão plenária da Câmara Municipal de Serranos, o vereador, na qualidade de presidente da Casa, se dirigiu aos vereadores de forma indecorosa, chamando-os de cagões, prova 01 anexa, DVD com gravação, faltando com devido respeito aos pares, sendo essa uma forma incompatível com o decoro parlamentar e incompatível com a dignidade da Câmara, conforme previsto no artigo 119, parágrafo 2º, inciso 3º do Regimento Interno. Que o vereador, representando a Câmara Municipal de Serranos, com o seu presidente, estando, segundo o relatório de Biarne, às custas do erário municipal, e referiu-se de forma pejorativa e desclassificatória às mulheres de Serranos, prova anexa em DVD, com gravação, sendo essa uma forma de falta de decoro na sua conduta pública, conforme no artigo 119, parágrafo 2º, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Serranos. Só a título de subsídio, para que a mesa da Câmara Municipal de Serranos tome as devidas providências e o plenário decida de forma imparcial e correta, esclarecer que o decoro parlamentar exige que o vereador tenha conduta moral dentro e fora das reuniões da Câmara Municipal, muito além daquela demandada de outras pessoas. Ao edil não é permitido separar os seus atos praticados como agente político daqueles promovidos como cidadão, pois a sua conduta deve ser aferida em relação ao prestígio inerente ao mandato político concedido pelo povo, a quem deve respeitar. A quebra de decoro se dá, além das causas previstas no regimento interno, pelo abuso de prerrogativas parlamentares e pela percepção das vantagens indevidas. Cumpre ainda ressaltar que, ao se referir de forma desclassificatória às mulheres de Serranos, comparando-as com certa mulher ou mulheres de Belo Horizonte, deixando-se de se entender que essa mulher de lá, mulher de programa entre aspas, ofendeu plenamente as mulheres de Serranos, não restando dúvidas quanto à quebra de decoro na sua conduta pública. A ofensa por si só já causa um dano muitas vezes irreversível ao ofendido. E no caso em tela, a ofensa atingiu a honra, a personalidade das mulheres do município de Serranos, espalhando-se a notícia por toda a região, transformando o fato em motivo de chacotas. E mais ainda, a extinção do mandato do edil deve ser declarada pela mesa diretora de ofício ou por provocação de qualquer vereador ou de qualquer cidadão devidamente inscrito como eleitor no município em questão, como quer a Câmara Municipal de Serranos. Desta forma, e por força do princípio do devido processo legal, faz-se mister instaurar o processo sumário para o proferimento das respectivas declarações com relação à perda do mandato e pela prática de falta de ético parlamentar. Está claro pela nossa lei orgânica e pelo nosso regimento interno que o processo se dá pela deliberação do legislativo local por voto secreto e favorável da maioria absoluta dos seus membros. Após denúncia apresentada pela mesa diretora, vereador ou qualquer cidadão devidamente inscrito como eleitor do município,
Assim requer ainda, pelos fatos aduzidos, e sendo instaurado o processo de perda do mandato, conforme dispuser a LOM do regimento interno e dos dispositivos do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, seja dada a garantia do contraditório e da ampla defesa ao vereador denunciado, bem como promova-se, assim entender, a mesa diretora e o plenário, a suspensão temporária do desempenho da vereança. Destaque-se ainda as responsabilidades dos senhores réis perante a gravidade da denúncia, esperando que o entendimento dos princípios constitucionais sejam as providências tomadas dentro do prazo legal. Termos em que pede deferimento, Serranos, 3 de maio, Alessandro de Souza Vieira. Aqui também consta a certidão de quitação eleitoral, consta documentos pessoais dele, comprovante de endereço e a prova narrada em DVD. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Poder Legislativo. Câmara Municipal de Serrano, Minas Gerais. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 011/2018. Essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após se reunir para analisar a denúncia da senhora, no caso aqui esse senhor, né, Alessandro de Souza Vieira, contra o vereador do município de Serrano, Minas Gerais, o senhor Denis da Silva Alves, esclarece, considerando que o inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67 estabelece que a denúncia escrita da infração possa ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Considerando que o denunciante, senhor Alessandro de Souza Vieira, colacionou a certidão de quitação eleitoral na peça acusatória. Considerando que há todos os requisitos formais exigidos e, por sua vez, foi representado nos autos da quitação eleitoral da denunciante. No caso, seria do denunciante. Considerando quanto à técnica legislativa, colhe-se a clareza na redação da sua suficiência normativa, em sede constitucional e também em consonância com a Lei Orgânica Municipal. Considerando que a Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais, já analisou o conteúdo da representação em outras 2 oportunidades, sendo a primeira vez uma denúncia do mesmo denunciante, o senhor Alessandro de Souza Vieira, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da Comissão Especial de Ética e que foi analisado seu mérito, e arquivado por unanimidade naquela referida e importante comissão. E a segunda vez, outra denúncia da senhora Fabiana Batista de Souza, com a mesma causa de pedir o mesmo pedido, com análise no amparo legal do rito do Decreto 201/1967. O plenário desta Casa votou pelo arquivamento dessa referida denúncia por 8 votos favoráveis ao arquivamento e 1 abstenção. Resolve por unanimidade dos seus membros emitir parecer pela legalidade da denúncia interposta pelo senhor Alessandro de Souza Vieira em face do vereador desta Casa Legislativa, o senhor Denis da Silva Alves. Câmara Municipal, Sala das Comissões, 10 de maio de 2018. O presidente é o vereador Afrânio Marques de Oliveira, do PT, o relator José Alvim Carvalho, do PF, e o membro, o vereador Vanderlei Antônio da Costa. Os vereadores que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação nominal do aceite ou não da denúncia fundamentada e apresentada pelo eleitor Alessandro de Souza Vieira em face do vereador Denis da Silva Alves. Questão de ordem, senhor presidente. Palavra.
Essa agora já inteira a 6ª vez, então, essa denúncia na Câmara. Só o senhor Alessandro foi 3 vezes que colocou essa denúncia. Isso acaba de caracterizar a perseguição política, né? Porque esse cara também é outro, que eu acho que ele vive para perseguir eu, para denunciar eu, denunciei na Câmara, no Ministério Público, é coisa que não tem lógica. Ele está caçando alguma coisa para ver se ele está querendo prejudicar a minha pessoa mesmo, porque não acha nada e fica aí nessa denunciação louca dele. Agora eu sim tenho fatos para denunciar ele, coisas terríveis que ele fez, como aquela torre lá, que nunca foi da esposa dele, e vai e articula para que coloca uma torre lá para ele ficar ganhando um salário alto aí. Isso aí sim devia tomar vergonha na cara e ver essa coisa dele e retomar essa decisão dele, não ia ficar aí me enchendo o saco na Câmara, não. Peço aos nobres vereadores que, por favor, arquivem essa denúncia. Obrigado, senhor presidente. Votação nominal. Valderlei. Vereador Afrânio. Vereador Manuel. Vereador Domingos. Vereador Vanderlei. Contra, senhor presidente. Vereador Dilcinei. Contra, presidente. Vereador José Alvim. Contra, presidente. Eu abstenho do voto e assim a denúncia será arquivada. Leitura da denúncia do munícipe Eduardo Baldi da Silva, protocolada em 10 de maio de 2018. Denúncia pedindo a cassação do prefeito Serranos, Minas Gerais. Protocolado em 10 de maio de 2018, às 14 horas e 46 minutos. Excelentíssimo senhor vereador Danival Roberto Vieira, presidente da Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais. Senhor presidente, eu, Eduardo Balbi da Silva, brasileiro, solteiro, professor, portador do Registro Geral MG 9135-262 SSP/MG e inscrita no CPF 377-024-9604. Portador do título de eleitor número 008-7209-0213, Zona 346, Seção 0080, residente domiciliado na rua Alvarenga Peixoto, número 281, Fundos, bairro Centro, CEP 37-452-000. Neste município de Serranos, do estado de Minas Gerais, estando em pleno gozo dos seus direitos civil e eleitoral, conforme certidão e anexa, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar denúncia com base na lei e, sobretudo, no Decreto-Lei 201/67, para que seja instaurado o devido processo legal para a cassação do senhor José da Cunha Vasconcelos Filho, do cargo de prefeito municipal de Serranos, Minas Gerais, em virtude da prática de infrações político-administrativas, conforme fundamentos em fatos e documentos comprobatórios em anexo. Primeiro, da exposição dos fatos e indicação das provas. Sempre acreditando na democracia representativa e na democracia participativa do eleitor, ao longo deste ano de 2018,
participei como espectador de todas as reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais. Nas reuniões ordinárias no corrente ano, tenho acompanhado vários pedidos de denúncias contra o prefeito municipal, sendo analisado e votado pelo conjunto de vereadores, sobre graves denúncias em face do senhor José da Cunha Vasconcelos Filho. Realizando o papel de cidadão cumpridor de meus deveres e colaborador como fiscalizador dos atos administrativos municipais, entendendo que o cidadão serranense tem todo dever e poder de fiscalizar os gastos da administração municipal. Considerando que, conforme pesquisa no portal da Transparência do município de Serranos, o prefeito municipal, o senhor José Vasconcelos da Cunha Filho, realizou no ano de 2017 as seguintes contratações e prestação de serviço de reforma de pneus com dispensa de licitação com a empresa Pneu Sul Limitada. Primeiro, contratação de prestação de serviço e reforma de 3 pneus 213 75 aro 17.5 do veículo ônibus Marco Polo Volare A8, placa HMN 0432, conforme nome de empenho, o código de 000779, código de conta 000397, data do empenho 15 de maio de 2017, em anexo, com sua referida ordem de pagamento, também em anexo no valor de R$ 795 com a filial Pneu Sul Limitada. Contratação de prestação de serviço de reforma e conserto de pneus de vários veículos da frota municipal, conforme nota de empenho de números 1090, código de conta de 390, data do empenho em 7/7 de 2017, com a sua referida ordem de pagamento também em anexo, no valor de R$ 2.561, com filial da Pneu Sul Limitada. Contratação de prestação de serviço de recalchutagem e reforma de pneus na frota municipal, conforme nota de empenho número 1892, código de conta 390, com data em 30/10 de 2017, em anexo, com sua referida ordem de pagamento também em anexo, no valor de R$ 5.838, com a matriz Pneu Sul Limitada. Contratação de prestação de serviço de recostagem e reforma de pneu 14.924 para o trator do município, conforme nota de empenho, de número 1950, código da conta 423, data do empenho dia 3/11/2017 em anexo, com a referida ordem de pagamento também em anexo, no valor de R$ 1.250, com matriz Pneu Sul Limitada. Considerando que os gastos totais com as seguintes prestações de serviço de recalchutagem e reforma de pneus foram da ordem total de R$ 10.444,44 no mesmo exercício financeiro do corrente ano de 2017, contratando a empresa Pneu Sul Limitada. Considerando que o valor contratado pelo Executivo Municipal excedeu os R$ 8.000, limite previsto no artigo 24, inciso 1º da Lei de 866, Lei de Licitações. No caso em tela, não poderia ser feita dispensa de licitação. Deveria ser feita a modalidade de licitação de tomada de preço, conforme disposto no artigo 23, inciso 2º, da linha B. Dessa forma, entendemos que houve claramente o descumprimento da legislação vigente da Lei das Licitações. Considerando que o prefeito municipal utilizou da contratação para a prestação de serviços de reforma de pneus a empresa Pneu Sul Limitada, utilizando para realizar pagamentos referentes aos serviços prestados, uma por parte do valor matriz e a outra por parte do valor filial. Uma grave afronta no processo licitatório.
realizando a dispensa de licitação ao invés da modalidade do tomate de preço. Há fatos fundamentados suficientes para que seja representada a seguinte denúncia contra o prefeito municipal José da Cunha Vasconcelos Filho. Primeiro, da contratação de serviços sem modalidade correta de licitação pelo Executivo Municipal. O prefeito municipal de Serrano, Minas Gerais, no exercício financeiro 2017, contratou a empresa Pneu Sul na reforma de pneus da frota municipal, pela modalidade de dispensa de licitação. Sendo que os valores totais de serviços contratados ultrapassaram o limite legal previsto no artigo 24 da inciso 1º da Lei 866, Lei de Licitações, cujo valor limite de R$ 8.000, sendo que a modalidade determinada por lei para a contratação do referido serviço seria tomada de preço, conforme determina a lei, o artigo 89 da Lei 866. O ato praticado pelo prefeito incorre numa afronta direta a burlar a presente lei de licitações. Dentre as orientações de conduta impostas pelo amplo leque das regras de lei de improbidade administrativa, está a obrigatoriedade de o administrador público agir com moralidade e respeitar a legislação pátria. Houve um evidente descumprimento da lei de licitações em realizar dispensa de licitação, sendo que a modalidade legal pelo valor da referida prestação de serviço seria a modalidade tomada de preço. Podemos afirmar que o prefeito José da Cunha Vasconcelos Filho desrespeitou a legislação pátria ao burlar a modalidade licitatória, tendo previsão de cometimento do crime previsto no artigo 89 da Lei de Licitações. Já o Decreto-Lei 201/67, artigo 4º, inciso 7, estabelece que a infração política administrativa cometida pelo prefeito praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência, omitir-se na sua prática. E ainda no mesmo Decreto-Lei 201/67, no seu artigo 4º, inciso 10º, também é aplicável o caso. Vejamos. No inciso 10º, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Portanto, este destempero administrativo, o desdém com falta de cumprimento legal da modalidade de tomada de preços na contratação de serviços de reforma de pneus pelo prefeito municipal de Serranos, configura-se como crime de responsabilidade, pois houve ofensa ao princípio da moralidade e da probidade administrativa. E é também justificativo com amparo legal para abrir processo de cassação do mandato do prefeito municipal. Segundo, o rito do processo. 2.1. Lei 201/67, artigo 5º. Segue o texto do artigo 5º que dispõe sobre o rito do processo de cassação. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito feito pela Câmara com infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com exposição dos fatos e indicação das provas. Se o denunciante for vereador, fica impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal, para que os atos do processo, e só votará, se necessário, para completar o quórum qualificado do julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Segundo, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento,
decidindo o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, de 2/3, pelo princípio da simetria, conforme a Constituição Federal no seu artigo 86. Na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Terceiro, recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias e notificará o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e dos documentos a instruírem, para que no prazo de 10 dias apresente a defesa prévia por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole as testemunhas, até no máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação será por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos, contado da primeira publicação. Decorrido no prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário se a comissão opinar pelo prosseguimento. O presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessárias para o depoimento do denunciado e a inquisição das testemunhas. Quarto, o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência de pelo menos 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às audiências de diligências, bem como formular e requerer o que for de interesse da defesa. Quinto, concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado por razões escritas, no prazo de 5 dias, e após a comissão processante emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, o processo será lido, manifestar-se-á verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um. E ao final, o denunciado ou seu procurador terá no prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Sexto, concluída a defesa, proceder-se-á tanto as votações nominais quanto as forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado, se for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos dos membros da casa, em curso de qualquer das infrações específicas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que consigne a votação nominal sobre cada infração. E se houver condenação do mandato do prefeito, se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo, em qualquer dos casos. O presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. Sétimo, o processo que se refere a esse artigo deverá estar concluído dentro de 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado sem prejuízo à nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Isso posto para assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais da administração pública, que prevêem que é a obrigação de todos os vereadores zelarem pelos princípios da moralidade, razoabilidade e probidade da coisa pública, investigando suspeitos de irregularidades e desvio de recursos públicos apontados. E essa função cumpre destacar que é a função fundamental dos vereadores, através do descumprimento legal da devida modalidade de licitação na contratação de serviços de reforma de pneus, feito pelo prefeito municipal de Serranos. Sendo assim, essa denúncia apresenta os fatos, os fundamentos e as provas documentais anexas, levando ao conhecimento de Vossa Excelência, solicitando, enfim, a instauração da comissão processante para apuração das responsabilidades com base no Decreto-Lei 201/67 e a cassação do senhor prefeito municipal de Serranos,
o senhor José da Cunha Vasconcelos Filho, considerando a gravidade dos fatos praticados por ele, notadamente a lesão ao inciso 7º do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Ansiosamente agradeço desde já, peço o deferimento do aceite da denúncia contra o prefeito José da Cunha Vasconcelos Filho, Serranos, 10 de maio de 2018. Eduardo Balbo da Silva, título de eleitor 008 7209 0213. A certidão de eleitoral dele se encontra aqui. Documentos pessoais anexos. Notas de empenho em anexo. Mais 2 notas de empenho em anexo. A nota de empenho 1892. Nota de empenho 1950. Consulta no portal de transparência. Consultado o CNPJ da empresa. Consultado o CNPJ da empresa. Está aqui. Só isso. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação do Poder Legislativo. Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 11/2018. Essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após se reunir para analisar a denúncia do senhor Eduardo Balbo da Silva contra o prefeito municipal de Serranos, Minas Gerais, o senhor José da Cunha Vasconcelos Filho, esclarece, considerando que o inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67 estabelece que a denúncia escrita da infração possa ser feita por qualquer eleitor com exposição dos fatos e indicação das provas. Considerando que o denunciante, senhor Eduardo Balbo da Silva, é eleitor do município de Serranos, conforme certidão de quitação eleitoral relacionada na denúncia. Considerando que houve exposição dos fatos e indicação das provas, considerando que há requisitos formais exigidos e não apresenta vícios de juridicidade, considerando quanto à técnica legislativa, colhe-se a clareza da redação e da sua suficiência normativa em sede constitucional e também em consonância com a lei orgânica municipal. Resolve, por unanimidade de seus membros, emitir parecer pela legalidade da denúncia interposta pelo senhor Eduardo Balbo da Silva em face do prefeito municipal de Serranos, José da Cunha Vasconcelos Filho. Câmara Municipal de Serranos, 10 de maio de 2018. Vereador Afrânio Marques Oliveira, do PT. Vereador Vanderlei Antônio da Costa, vereador do PP. E o membro, vereador José Alvim de Carvalho Vieira, vereador do PF. Os vereadores que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação nominal do aceite ou não. O meu colega quer fazer uma questão de ordem. Peço questão de ordem. Boa noite à mesa, os demais aqui que se encontram, o público presente. Nobre vereador Célio, a sua questão de ordem, você poderia mencionar no microfone? Eu peço ao senhor presidente questão de ordem. Pode falar. Senhor presidente, o que ele mencionou é devido à votação da denúncia, ele não tem conhecimento dos fatos. E ele gostaria que o Dr. Marcos, o procedimento como se dá, o Dr. Marcos viesse a clarear para ele. Posso? Olha, Zé. Nobre vereador Célio,
esse é um procedimento que ele é seguido à risca pelo Decreto-Lei número 201 de 1967. E no Decreto-Lei, até o nobre vereador José Alvim de Carvalho, como secretário da Casa, leu ao longo aqui da denúncia feita pelo senhor eleitor Eduardo Baldi da Silva. E o decreto determina o seguinte: uma vez o presidente, a Casa, recebendo qualquer denúncia do cidadão alegando esse decreto, ele tem que pôr para analisar na próxima sessão seguinte as três denúncias que chegaram ao longo dessa semana aqui na Casa. O presidente instruiu, encaminhando para a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça fez o seu parecer, no caso das três, pela legalidade da denúncia, e aí é de obrigatório do presidente colocar para poder que os vereadores opinem. De acordo com o artigo 5º, vou só ler o artigo 5º desse decreto e o parágrafo 2º e continuar a minha explanação. Se mantiver a dúvida, o senhor pode fazer a pergunta aqui que a gente encaminha. O artigo 5º, o processo de cassação do mandato prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, que é o que está acontecendo, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento, decidindo o recebimento pelo voto da maioria dos presentes. Na mesma sessão, constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente relator. O que determina esse inciso 2º? Que a mesa, através do presidente, tem que pôr para votação e os nobres vereadores, no caso, não podem pedir vista, porque tem que ser analisado nessa reunião sobre a acolhida ou não do processo. E aí o entendimento que se extrai desse inciso 2º, que o vereador pode votar pela sequência ou aceita a denúncia, ou votar pelo não acolhimento da denúncia. Consegui responder a sua questão de ordem? Ok. Sequência, presidente. Votação nominal do aceite ou não da denúncia fundamentada e apresentada pelo eleitor Eduardo Baldi da Silva em face do prefeito municipal, senhor José da Cunha Vasconcelos Níveos. Votação nominal, vereador Valderlei. A favor, senhor presidente. Vereador Denis. A favor, senhor presidente. Vereador Afrânio. A favor, senhor presidente. Vereador Manuel. A favor, senhor presidente. Vereador Domingos. A favor, senhor presidente. Vereador Vanderlei. A favor, presidente. Vereador Dilcinei. A favor, presidente. Vereador José Alvim. A favor, presidente. Eu, de acordo com o regimento, eu abstenho do meu voto. E mesmo assim, a denúncia foi aceita. Determino a secretária legislativa que proceda o escrutínio com os nomes das respectivas representações partidárias dos vereadores que compõem esta casa, estabelecendo assim o sorteio dos 3 integrantes que conduzirão os trabalhos da Comissão Processante número 05 de 2018. Presidente, eu queria, aqui, a pedido dos 2 vereadores aqui, clarear uma questão, né, 2 questões, porque há uma mudança em relação às bancadas ou com relação ao seu voto. Pelo decreto-lei, o presidente
a casa, ele só pode votar ou para arquivar, ou então, se for para dar o voto de aceite, se for o 6º voto. Obtendo o 6º voto já para aceita a denúncia, o presidente fica impedido regimentalmente de votar. Vamos deixar isso claro novamente para todos. Primeiro ponto. Segundo ponto. A configuração das bancadas aqui na casa, houve uma mudança com a saída do vereador, ex-vereador Passinho, com a entrada aí do companheiro, do vereador Célio. Então a bancada do PR passou a ter 2 vereadores. Então, dessa forma, como que ficou a configuração? A bancada do PT tem 3 vereadores, e por sua vez, dos 3 vereadores sairá um por sorteio para participar da comissão. A bancada do PMDB tem 2 vereadores, e por sua vez, dessa bancada sairá um sorteio, um sorteado para participar. E a bancada do PR também tem 2 vereadores, por sua vez, sairá desses 2 vereadores um sorteado. Lembrando que, no caso específico, o presidente não pode participar do sorteio por ser presidente da casa, e o Vanderlei, por estar no PP e não ser ele só poderá participar se um dos sorteios das 3 bancadas, os vereadores usarem do direito de preferência de não acatar o sorteio, e passa a sua vez. Por exemplo, para ficar claro, se a bancada aqui, que eu falei do PR, se o Zé Alvim usar do direito, que ele não for o íntimo, de sendo sorteado, não querer compor a comissão, o próximo será o sorteado, vai ser 2, o vereador Domingos, nosso querido Sérgio. E se usar da prerrogativa do direito de abrir mão de preferência, cairá na possibilidade do Vanderlei Antônio da Costa, que é do PP, em querer aceitar ou não. Está claro? Está claro, Vanderlei? Claríssimo. Vou colaborar aqui com o notário com relação ao sorteio. Vamos sortear a primeira bancada maior, a bancada do Partido dos Trabalhadores, a Fânio Marques de Oliveira. Denis da Silva Alves. Vanderlei de Paulo. Vou fazer uma questão de ordem? Vereador Vanderlei de Paula, PT. Aceito. Para conferir. A Fran Marques de Oliveira. Denis da Silva Alves. Do PMDB, Manuel Flauzinho. Suneide Cartaz.
Vereador Manuel Flauzino da Silva, do MDB. A mão do meu colega partidário. Domingos César da Silva, Célio, vereador Célio. José Alvim de Carvalho Filho. José Alvim de Carvalho. Ô, presidente, eu vou abdicar do meu direito de passar o Célio, porque eu já estou à frente de 2 comissões, ok? Vereador Domingos César, Célio. Aceita? Eu vou passar para o colega. Olha aqui. Terceiro aqui. Você abre mão do seu direito de preferência. Então, no caso específico, cai na bancada que tem um vereador para fazer a avaliação se aceita ou não. Vereador Vanderlei, aceita? Aceita. Já não está sobrando mais. Eu pedi os 3 vereadores que foram sorteados aqui pudessem reunir 2 ou 3 minutos, um pouco mais, para poder vocês definirem quem será o presidente da comissão relatora. Gente, a sessão está suspensa por 10 minutos até que eles resolvam aqui. Dando continuidade na reunião. Encerrado o sorteio, declaro que a composição da comissão processante será integrada pelos presidente vereador Vanderlei, relator vereador Dilcinei e membro vereador Valderlei. Os trabalhos desta comissão terão prazo de até 90 dias para encerrarem os seus trabalhos. Leitura do decreto legislativo instituindo a comissão processante. Decreto legislativo instituindo comissão processante. Câmara Municipal de Serranos, decreto legislativo número 09/2018.
Institui comissão processante para apurar denúncia contra o prefeito municipal de Serranos, Minas Gerais, senhor José da Cunha Vasconcelos Filho. Faço saber que a Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais, aprovou e o presidente, usando das atribuições que confere a lei orgânica municipal e o regimento interno da Câmara Municipal de Serranos, promulga o seguinte decreto legislativo. Decreto, artigo 1º. Fica instituída na Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais, a comissão processante em virtude do recebimento de denúncia proposta pelo eleitor Eduardo Balbi da Silva, ocorrida em sessão realizada em 10/5/2018 e em entendimento ao disposto no artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, criada com a finalidade de apurar a denúncia contra o prefeito municipal de Serranos, senhor José da Cunha Vasconcelos Filho. Artigo 2º. Artigo 2º. A comissão processante, após sorteio dos vereadores e eleição dos cargos, como determina o inciso 2º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, será composta pelos seguintes membros: o vereador Vanderlei Antônio da Costa, presidente; o vereador Dicinei de Carvalho, relator; e o vereador Valderlei de Paula, membro. Artigo 3º. O prazo de funcionamento da comissão processante é de 90 dias, contados da data de se efetuar a notificação do acusado, conforme o inciso 7º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Serranos, 10 de maio de 2018. Presidente Danival Roberto Vieira, do PSD, presidente Valderlei de Paula, do PT, e secretário José Alvim de Carvalho Vieira, do PF. Dia secretário para publicar no Mural e Oficial. Apreciação e votação do projeto de resolução número 02 de 2018. Resolução número 02/2018. Altera o artigo 52 do caput e o parágrafo 1º do artigo 52 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Serranos. A Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais, aprova e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 52 do caput e o parágrafo 1º do mesmo artigo 52 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Serranos, passando a ter a seguinte redação. Artigo 52. A Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais, funcionará ordinariamente em sua sede a partir de 15 de fevereiro até dia 30 de junho, e de 1º de agosto até 15 de dezembro, independente da convocação. Parágrafo 1º. A sessão ordinária será realizada entre os dias 10 e 25 de cada mês ou no próximo dia útil do período ordinário, com horário previsto para as 20 horas, com até 15 minutos de tolerância. Artigo 2º.
Revogadas as disposições em contrário, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Serrano, Sala das Sessões, em 10 de maio de 2018. Danival Roberto Vieira, presidente. Valderlei de Paula, vice-presidente. E José Alvim de Carvalho Vieira, primeiro secretário. Presidente, gostaria de solicitar a votação nominal. Projeto de resolução, votação nominal. Vereador Valderlei. A favor. Vereador Denis. A favor, senhor presidente. Vereador Afran. A favor, senhor presidente. Vereador Manuel. A favor, senhor presidente. Vereador Domingos. A favor. Vereador Vanderlei. A favor, presidente. Vereador Dilcinei. A favor, presidente. Vereador José Alvim. Eu sou contra, presidente. Aprovado o projeto de resolução. As próximas reuniões a partir das 20 horas. Tolerância de 15 minutos. Palavra franca, algum vereador quer falar alguma coisa? Presidente. Boa noite, presidente, no qual cumprimento os demais pares, boa noite, população serranense. Eu gostaria, antes de mais nada, em nome da casa, de dar as boas-vindas ao nosso colega aqui de Micos, né, Hugo Sérgio, né. Seja bem-vindo. Hoje, substituindo aí o nosso sempre amigo José do Espaço, né, porque na vida pública acontece esse tipo de coisa. Independentemente, como tudo na vida surge no inesperado, às vezes por um pequeno deslize meu ou de qualquer agente público que seja, acontece esse tipo de coisa. E muitas das vezes é o preço que se paga. Comentando aqui, ele até comentou e fez comentário, logo depois que o presidente me declarou empossado, sobre a forma que o conduziu até essa casa. E, sério, digo a sua pessoa, com muito conhecimento de todos e de toda a população, que a minha situação, quando eu cheguei aqui no meu primeiro mandato como suplente, foi tão ou quanto idêntico igual a sua. Né? Há inúmeros comentários, que fulano de tal, através de Bertano, conseguiu isso, tira água em pedra para te colocar na casa. A suplência te deu esse direito. A suplência te dá. Para isso, existem as coligações. Então, quem tem o mínimo de conhecimento, entende dessa forma. Né? Fico muito triste pelo passinho, como fiquei muito triste quando tive que assumir na situação do Rodrigo, que no qual é um amigo que eu tenho, é constrangedor para a gente, né, nessa situação. E nessas situações, eu espero que na sua também, na minha situação, o suplente do suplente, que era o meu suplente, estava na espera. Chegou a fazer até pedidos. Foi diretamente à casa da minha esposa, à minha casa, solicitar a minha esposa que jamais eu ganharia uma política. E eu não há de estranhar se com a sua pessoa ocorreu o mesmo. Né? Então, o que importa, eu sempre digo isso, o que importa é a consciência estar tranquila. A minha consciência tem que estar tranquila porque conta o ser humano que se preza e que se olha, ele tem que prestar a Deus. As más línguas, não se preocupe, sempre acontece. Deixo aqui mais uma vez, em nome da casa, os nossos cumprimentos sempre cordiais. E pode ter certeza que dos membros que aqui estão, os que aqui passaram, o passinho sempre estará presente. Né? Mas acontece. Isso aconteceu com o Rodrigo, aconteceu com o passinho, pode acontecer com qualquer um de nós. Então, eu, ao mesmo tempo, ao que você me disse, muitas das vezes a gente se para, olha e se sente culpado pela situação. Né? Eu entendo o que você me disse logo no começo, eu passei por isso tudo. Mas com o tempo, você vai ter consciência disso. A hora que você vê o suplente do suplente, né, essa legislação, você vai ver que a suplência existe para isso. Então, mais uma vez, seja bem-vindo em nome da casa e trabalhar em prol do povo, eu acho que é um compromisso que, no mínimo, todos nós, quando nos propomos a ser candidato, temos que ter consciência disso. Né? Em prol do bem comum. Errar, todos nós erramos. Acertar é algo que a gente tem que trabalhar dia após dia
para buscar o bem comum de serranos e de cada serranense, onde quer que ele esteja. Mais uma vez, seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja falar? Eu, presidente. Reiterando aí as palavras do senhor Vanderlei, sério, e vai compor aqui a bancada do PR, né? Perdemos um excelente vereador como assim, do PSDB, mas estamos ganhando sério aí com companheiraço também no PR. Né, Célio? Seja bem-vindo a essa casa aqui, muito. Mais algum vereador? Sim, senhor presidente. Quero aí parabenizar o senhor Célio e pedir que Deus lhe dê muita sabedoria para as decisões dessa casa, viu, senhor Célio? E seja bem-vindo aí no mundo da política. Gostaria de agradecer as palavras de cada um de vocês. E deixar bem claro para vocês, estou aqui para colaborar, para que for possível, né? Nós juntos melhorar a Serrana, para a Serrana precisa melhorar. Esse é o meu objetivo. Eu estou aqui para isso, para suprir um grande amigo meu, meu compadre, triste por um lado, mas contente por outro. Obrigado pela atenção. Mais algum vereador? Gente, isso aí. Nada mais havendo a tratar. Encerro a presente reunião e convoco os senhores vereadores a comparecerem à 8ª reunião ordinária do 2º ano da 16ª legislatura. Levante-se a sessão.